maioria das pessoas acredita que, quando Deus está preparando algo grande, tudo começa a dar certo imediatamente. Mas a verdade é que muitas vezes acontece exatamente o contrário. Surgem lutas inesperadas, portas parecem se fechar, e o peso das dificuldades aumenta. Você ora, busca a Deus, tenta permanecer firme, mas parece que nada. E é justamente nesse momento que muitos pensam em desistir. O que eles não percebem é que Deus costuma preparar seus maiores servos no fogo das provações. Antes de receber a promessa, é preciso desenvolver a força necessária para sustentá-la. Pense por um instante. Quantas vezes você já se perguntou por que está passando por certas dores? Quantas noites já passou sem entender o motivo de tantas batalhas? Talvez a resposta seja mais simples do que você imagina. Deus não está te abandonando, Ele está te moldando. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor, Deus permite certas situações para fortalecer sua fé, amadurecer seu caráter e preparar seu coração para o que está por vir. As maiores histórias da Bíblia têm algo em comum. Antes da vitória, houve um período de preparação. Antes de liderar uma nação, houve um deserto. Antes de cumprir um propósito, houve lágrimas, espera e desafios. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. A dor que hoje parece sem sentido pode estar construindo a pessoa que você precisará ser amanhã. O sofrimento não é o capítulo final da sua história. Pode ser apenas o treinamento para a nova fase que Deus está preparando. Por isso, não permita que as dificuldades façam você acreditar que Deus se esqueceu de você. Se a batalha aumentou, talvez seja porque algo importante está se aproximando. Continue firme, continue orando, continue confiando. Porque quando Deus prepara alguém para algo grande, Ele nunca desperdiça uma lágrima, uma luta ou um momento de espera. Tudo está sendo usado para um propósito maior. Um dos sinais mais difíceis de aceitar, quando Deus está preparando algo grande, é que algumas pessoas começam a se afastar da sua vida. Relacionamentos que pareciam fortes mudam de repente. Amizades que você acreditava já não são as mesmas, que durariam para sempre. Pessoas que caminhavam ao seu lado desaparecem sem explicação. E muitas vezes isso machuca profundamente. Você se pergunta o que fez de errado, tenta encontrar respostas e até culpa a si mesmo. Mas nem toda perda é um castigo. Nem todo afastamento significa rejeição. Às vezes é Deus protegendo você de algo que ainda não consegue enxergar. A verdade é que nem todas as pessoas estão destinadas a caminhar com você até o próximo capítulo da sua história. Algumas fazem parte apenas de uma estação da sua vida. Elas cumprem um propósito e depois seguem outro caminho. O problema é que nós nos apegamos tanto ao presente que esquecemos que Deus enxerga o futuro. Ele sabe quem pode te ajudar a crescer e quem pode impedir você de alcançar o propósito que Ele preparou. Muitas vezes Deus remove pessoas antes que elas se tornem obstáculos. Ele fecha relacionamentos antes que eles tragam feridas ainda maiores. Embora isso seja doloroso no momento, mais tarde você percebe que aquilo que parecia uma perda foi na verdade um livramento. Tem portas que Deus fecha porque conhece o que existe atrás delas. Há pessoas que Ele afasta porque conhece, intenções que você ainda não viu. Se hoje você está vivendo um período de solidão, ou percebe que algumas pessoas estão se afastando, não conclua imediatamente que Deus te abandonou. Talvez Ele esteja apenas limpando o caminho para aquilo que está por vir. Porque quando Deus prepara alguém para algo grande, Ele também prepara o ambiente ao redor dessa pessoa. E isso inclui remover tudo aquilo que não combina com o destino que Ele planejou. Por mais difícil que seja entender agora, confie. Deus nunca tira algo sem ter um propósito. Às vezes, aquilo que sai da sua vida está abrindo espaço para algo muito melhor entrar. E quando você olhar para trás, perceberá que algumas despedidas não foram o fim de uma história. Foram o começo de uma nova fase, preparada pelas mãos de Deus. Quando Deus está preparando alguém para algo grande, Ele não apenas entrega uma bênção, Ele primeiro trabalha o coração da pessoa que vai recebê-la. E é por isso que os testes chegam. Ninguém gosta de ser provado. Ninguém acorda desejando enfrentar dificuldades.
decepções ou momentos em que a fé parece estar sendo levada ao limite. Mas os testes têm um propósito. Eles revelam quem realmente somos. Quando tudo ao nosso redor é abalado, é fácil confiar em Deus quando tudo está dando certo. É fácil ter fé quando as portas estão abertas e as respostas chegam rapidamente. O verdadeiro desafio surge quando o silêncio aparece, quando os planos não acontecem como esperado e quando parece que Deus está demorando. É nesse momento que o teste começa. Não porque Deus não saiba o que existe dentro de você, mas porque Ele quer que você descubra a força que Ele mesmo colocou no seu coração. Muitas pessoas pedem a Deus grandes oportunidades, mas poucas estão preparadas para carregar a responsabilidade que vem junto com elas. Por isso, antes da promoção vem o processo. Antes da vitória vem a preparação. Antes da colheita vem o tempo de plantar e esperar. Deus não está interessado apenas em te levar para um lugar maior. Ele quer que você chegue lá com maturidade, muita sabedoria e uma fé inabalável. Talvez você esteja vivendo um desses testes agora. Talvez esteja enfrentando situações que não entende, desafios que parecem injustos, ou lutas que nunca imaginou enfrentar. Mas não veja isso como um sinal de abandono. Veja como um treinamento espiritual. Cada batalha vencida fortalece sua confiança em Deus. Cada dificuldade superada desenvolve algo precioso dentro de você. E cada momento de perseverança está preparando você para aquilo que ainda está por vir. Lembre-se, os testes não vieram para destruir você. Vieram para revelar a pessoa que Deus está formando. E quando esse processo terminar, você perceberá que não saiu da prova mais fraco. Saiu mais forte, mais maduro e muito mais preparado para viver os planos que Deus tem para a sua vida. Existe um sinal que muitas pessoas ignoram. Quando Deus está preparando algo grande. Uma inquietação que simplesmente não vai embora. Você começa a sentir que algo está mudando dentro de você. As coisas que antes pareciam suficientes já não trazem a mesma satisfação. Os mesmos lugares, as mesmas rotinas e até os mesmos objetivos começam a parecer pequenos demais. E embora você não consiga explicar exatamente o motivo, existe uma sensação constante de que Deus está te chamando para algo maior. No começo, isso pode ser confuso. Você tenta continuar vivendo normalmente, mas sente que não consegue mais se acomodar como antes. É como se seu coração soubesse que existe uma nova fase se aproximando. Muitas pessoas interpretam isso como ansiedade ou insatisfação, mas nem sempre é isso. Às vezes é Deus despertando em você um propósito que ainda não foi totalmente revelado. É o Senhor mostrando que o lugar onde você está hoje não é o lugar onde Ele pretende que você permaneça para sempre. Observe as grandes histórias da Bíblia. Antes de cada mudança importante, Deus primeiro trabalhou o coração da pessoa. Antes de abrir novas portas, Ele criou uma santa inquietação. Antes de conduzir alguém para um novo nível, Ele fez essa pessoa perceber que não poderia continuar vivendo da mesma maneira. Porque ninguém dá um passo de fé enquanto está completamente confortável. Muitas vezes Deus permite esse desconforto justamente para nos mover na direção do propósito. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez exista uma voz silenciosa dentro do seu coração dizendo que é hora de crescer, de avançar, de confiar mais em Deus. Você pode não enxergar o caminho inteiro, mas sentindo que não pode permanecer parado. Isso não é um problema. Pode ser um dos maiores sinais de que Deus está preparando algo especial para a sua vida. Por isso, não ignore essa inquietação. Em vez de fugir dela, leve-a para Deus em oração. Pergunte ao Senhor o que Ele está tentando te mostrar. Porque quando Deus quer levar alguém a um novo nível, Ele quase sempre começa despertando dentro dessa pessoa uma fome por algo maior. E essa inquietação que você sente hoje pode ser o primeiro sinal de que uma nova fase está prestes a começar. Muitas vezes, quando Deus está preparando algo grande para a sua vida, uma das coisas mais difíceis de aceitar acontece. As portas começam a se fechar. Você faz planos, cria expectativas, se esforça ao máximo e acredita que finalmente algo vai dar certo. Mas de repente, aquilo que parecia tão promissor não acontece.
A oportunidade desaparece, o projeto não avança, a resposta que você esperava não chega. E a primeira reação do coração é pensar que Deus se esqueceu de você. Mas e se essas portas fechadas forem, na verdade, um sinal da proteção de Deus? Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada significa derrota. Às vezes o Senhor fecha caminhos porque sabe exatamente o que existe do outro lado. Enquanto nós enxergamos apenas o momento presente, Deus vê o futuro completo. Ele conhece os perigos que você não consegue ver, as decepções que poderiam machucar seu coração e os desvios que poderiam afastá-lo do propósito que Ele preparou para a sua vida. É difícil entender isso quando estamos no meio da frustração. Afinal, ninguém gosta de receber um não, ninguém gosta de ver um sonho adiado ou um plano interrompido. Mas muitas vezes, o que parece rejeição é direção. O que parece atraso é proteção. E o que parece uma perda hoje pode ser exatamente o que impedirá uma dor muito maior amanhã. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez existam portas que se fecharam recentemente e você ainda esteja tentando entender o motivo. Talvez você tenha orado por algo específico e a resposta tenha sido diferente da que esperava. Mas não permita que isso destrua sua confiança em Deus. Se Ele fechou uma porta, é porque conhece um caminho melhor. Se Ele interrompeu seus planos, é porque seus planos são maiores. Lembre-se de uma coisa: Deus nunca fecha uma porta sem propósito. E quando Ele bloqueia um caminho, não é para impedir seu progresso, mas para conduzi-lo ao destino certo. Continue confiando, mesmo sem entender tudo agora, porque algumas das maiores bênçãos da sua vida podem estar escondidas atrás das portas que Deus ainda vai abrir. E quando isso acontecer, você perceberá que cada porta fechada fez parte da preparação para algo muito maior. Quando Deus está preparando alguém para algo grande, Ele não começa mudando as circunstâncias ao redor dessa pessoa. Ele começa mudando o coração. E é por isso que um dos sinais mais poderosos da preparação de Deus é o aumento do desejo de estar em sua presença. De repente você sente mais vontade de orar. Começa a buscar mais a palavra de Deus. Mensagens que antes passavam despercebidas, agora parecem falar diretamente com você. Existe uma fome espiritual diferente, como se sua alma estivesse sendo atraída para mais perto do Senhor. Isso não acontece por acaso. Antes de Deus confiar uma grande missão a alguém, Ele fortalece seu relacionamento com essa pessoa, porque as bênçãos podem mudar sua vida. Mas é a presença de Deus que sustenta você quando as bênçãos chegam. Muitas pessoas pedem a Deus uma nova fase, mas esquecem que a maior preparação não é externa, é interna. Deus está mais interessado em formar seu caráter do que simplesmente entregar aquilo que você pediu. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Talvez esteja sentindo uma necessidade maior de orar, de buscar respostas em Deus e de passar mais tempo na sua presença. Talvez exista dentro de você uma sede espiritual que não existia antes. Isso pode ser um sinal claro de que Deus está trabalhando profundamente na sua vida. Porque quando o Senhor tem algo grande preparado, Ele primeiro ensina seus filhos a dependerem dEle mais do que das circunstâncias. As maiores transformações começam no secreto. É no silêncio da oração que a fé é fortalecida. É na presença de Deus que o coração encontra direção. E é nesse relacionamento íntimo com o Senhor que você recebe força para enfrentar os desafios da próxima fase. Antes de abrir novas portas, Deus prepara você para atravessá-las. Antes de cumprir uma promessa, Ele desenvolve a maturidade necessária para sustentá-la. Por isso, se você sente esse desejo crescente de buscar mais a Deus, não ignore. Alimente essa fome espiritual. Reserve tempo para orar, aproxime-se ainda mais do Senhor. Porque esse pode ser um dos sinais mais claros de que Deus está preparando você para algo muito maior do que imagina. E quando a hora certa chegar, você perceberá que a maior bênção não foi apenas aquilo que recebeu, mas a pessoa que se tornou durante o processo. Então escute isso com atenção. Se o inimigo não conseguiu te parar até agora, é porque Deus ainda não terminou o que começou em você. Você não chegou até aqui por acaso. Cada lágrima, cada batalha, cada noite de oração e cada momento de espera fizeram parte da preparação. O que hoje parece um atraso pode estar sendo o cenário de um milagre
que você ainda não consegue enxergar. Por isso, não desista. Não recue. Não abandone sua fé. Porque o mesmo Deus que te sustentou ontem está cuidando do seu hoje e já está preparando o seu amanhã. E quando a promessa se cumprir, quando a porta certa se abrir e quando você olhar para trás, vai perceber que Deus esteve trabalhando o tempo todo. Talvez o maior sinal de que algo extraordinário está chegando seja este. Depois de tudo o que tentou te derrubar, você ainda está de pé. E quem permanece de pé nas mãos de Deus nunca permanece no mesmo lugar. Grandes coisas estão sendo preparadas para aqueles que continuam confiando.